esperar ele começar. Foi. Embora. Pessoal, seguinte. Quais são as vias, né? As vias ali de... Opa, alguém me chamou? Tem alguém com o microfone ligado aí, gente. Foi. Então, ó, quais são então as vias de movimentação de componentes no túbulo contorcido proximal? Eu estou usando o túbulo contorcido proximal como exemplo, porque a gente está falando dele agora, o tópico da aula. Mas isso daqui também vai envolver os outros segmentos do néfron, tá? Os outros túbulos renais. Mas a gente vai conversando quando for abordando dessas outras partes. Tá? Então, olha, eu coloquei aqui nesse esquema o epitélio, né, que recobre a parte interna do túbulo contorcido proximal. Então, são essas células aqui com borda em escova. Então, aqui 1, 2, 3 células. Isso se continua, Professora, né? Pode chamar, pode falar. eu acho que, não sei se é só para mim, mas o slide não está aparecendo. Não sei se você já projetou também. Ué, eu projetei. Não Tá aparecendo, aparecendo não. você. Para mim também não. Será que é bug? Porque tá compartilhando aqui para mim. Tá compartilhando agora? Botei. Não, tá Não. você. Ainda não. Socorro. Tenta tirar e colocar de novo, às vezes funciona. Eu tô fazendo direto isso. Mas... E aí? Ainda não. Caramba, Tá aparecendo você. um bug. Peraí. Deve ser o Teams, não. Só pode ser, porque para mim aparece, quando você tá compartilhando, fica uma linha vermelha em volta. Para mim tá normal aqui, tá aparecendo como se tivesse. É um bug. Eu vou fechar a apresentação e abrir de novo aqui, sei lá. Negócio meio doido. Vai que resolve, né? Deixa eu ver agora. E aí? Agora foi. Ai, bom. Que susto. Que bom. Bom que tá funcionando. Vamos lá. Continua, né? Agora que eu coloquei em tela cheia. Tá certinho aí? Certinho. Pra mim tá assim. Beleza, ótimo. Perfeito. Então, gente, o que eu tava comentando antes aí de dar esse bug doido? É que eu coloquei aqui para vocês um epitélio, né, esquematizadinho aqui, do túbulo contorcido proximal. Então, aqui estão 3 células enfileiradas com a borda em escova. É um epitélio, né, pessoal? Então, a característica do tecido epitelial, uma das principais características, é que as células são muito próximas umas das outras, porém, existe aqui um espaço entre elas. Né, esse espaço aqui que a gente chama de espaço lateral. Isso em qualquer epitélio a gente encontra, tá? A característica de tecido epitelial. Olha lá. Então, esse espaço lateral aqui entre elas, ele é cerrado mesmo, fechadinho, por uma estrutura feita de glicoproteínas, tá? Chamada aqui zônula de oclusão.
Deixa eu já colocar esquematizadinho aqui para vocês. Essas são as zônulas. Zônula de oclusão. Então, tem aqui uma barreirinha na parte apical, na membrana apical delas, cerrando os espaços laterais. Vou colocar aqui, ó, espaço lateral. Essas células, tá, como qualquer célula epitelial, repousa sobre uma membrana basal, sobre uma lâmina basal, enfim, que é essa daqui em azul. Vou colocar escrito aqui em azul para acompanhar. Lâmina basal. Vejam só, pessoal, que entre a lâmina basal e essa estrutura aqui em vermelho que eu coloquei, que é um capilar, aqui é um capilar, ó. Capilar. Qual capilar? Pélio tubular. São aqueles capilares que eu desenhei no slide anterior que ficam enroladinhos em volta dos túbulos. Então, capilar, pélio tubular. A gente sempre tem que ter em mente, pessoal, que os componentes, a água e os solutos, elas não saem direto da célula e vão para o sangue, não. E vão direto para o capilar, não. Existe um espaço entre a lâmina basal e o capilar que a gente chama de espaço intersticial. Vou colocar ele aqui de... pode ser de roxo. Aqui, ó. Então, esse daqui é o espaço intersticial. É um espaço intermediário, um espaço de troca entre as células e o capilar. Tá? Então, eu só estou mostrando aqui para poder localizar vocês nos conceitos, nas regiões que a gente está observando aqui nessa imagem. O que eu falei antes da gente corrigir o bug do slide aqui? Que a movimentação dos solutos e do solvente, que é a água, dentro da fisiologia do túbulo contorcido proximal, vão se alocar em dois conceitos. Tá? A gente vai entender dois conceitos aqui, dois jeitos de transportar esses componentes. O meio transcelular ou via transcelular e a via paracelular, que é essa daqui, a próxima. O composto que passa pela via transcelular, né, o nome já diz, né, transcelular, por dentro da célula. Uma via que é um composto que passa pela membrana plasmática, pelo citoplasma, pela membrana basal e finalmente vai atingir o espaço intersticial. Se for pela via paracelular, é entre as células, é aqui pela zônula de oclusão e pelo espaço lateral direto. É uma via muito mais rápida. Então, vamos lá. Esse aqui, então, vou colocar em outro azul para não confundir com aquele. Esse é o filtrado, né? Ó. O filtrado passando no interior do túbulo contorcido proximal.
Esse filtrado contém os solutos, tá? Cada um desses losangos aqui é um soluto. Então, vocês veem, ó, pelo arraste aqui, ó, pelo fluxo da água, né, pelo fluxo do filtrado, esses solutos começam a decantar, eles começam a cair. Então, eles decantam aqui no meio da borda em escova das células do túbulo contorcido proximal, olha lá. Então, eles vão ficando presos, né, e vão se encaixando nos seus receptores aqui na borda em escova. Tá? Entenderam isso? Entenderam esse conceito aqui, essa imagem? Posso? Posso, né? Então, a partir do momento que esse soluto caiu ali na borda em escova, ele se liga no seu receptor e passa da membrana plasmática para o citoplasma da célula. Atravessa aqui o citoplasma, pode ser que ele seja processado por alguma organela, ele pode passar por algum mecanismo intracelular aqui, tá? Caso a célula precise utilizá-lo para si, para ela mesma, então ele não atravessa, mas na grande maioria das vezes ele passa por aqui, ó, seguindo o seu caminho, até chegar na membrana basal aqui, tá? Passar pela lâmina, passa pelo interstício, pelo espaço intersticial e vai para o sangue, para o capilar. Então essa que é a via transcelular. O composto passa pelo interior da célula, tem que passar pela célula. Tá? Dúvida? Foi, né? Vamos lá. E a via paracelular? A via paracelular é muito mais rápida. Olha só. Eu vou ter aqui, ó, os solutos, mas não é qualquer soluto, não. Não é qualquer soluto, não. Tá? Esses solutos aqui são muito pequenos. Com baixíssimo, vou botar baixíssimo. Peso molecular. Tá? Então, são bem pequenininhos. O que nós temos de tão pequenininho assim dentro do filtrado? Os eletrólitos, né, os íons, por exemplo. Então, o próprio sódio, o potássio, o cálcio, o magnésio. Todos esses eletrólitos muito pequenos, como os íons, conseguem passar por aqui, ó, pela via paracelular. Então, tem que ser realmente bem pequeno para passar, primeiro, pela zônula de oclusão. Ó, opa, branco não, pretinho. Ó. Pela zônula de oclusão, tem que ser bem pequena, e a zônula de oclusão tem que ser permeável a esse íon. E para poder passar aqui entre as células. Então, é muito mais rápido, né? Os que são os que mais passam por aqui são o potássio e o cálcio. Os dois passam, o cloreto também. Cloreto. Deixa eu até colocar ele aqui para a gente não esquecer dele, ó, cloreto. Ele passa muito rapidamente aqui pela via paracelular, tá? O que mais passa são potássio?
ao potássio, o cálcio e o cloreto. Tá? E a própria água, né? O solvente, a água passa por aqui tranquilamente, né? Alguma dúvida, povo? Entenderam essa via paracelular? Oi? Qualquer coisa, é só falar. Sobre os capilares peritubulares, eu acho que eu já falei bastante, né? São esses capilares aqui que se continuam da arteríola eferente. Arteríola eferente, ó. E vão estar próximos, né, associados aos túbulos renais. E é através deles que o sangue vai receber, né, vai ter de volta a sua água e os seus eletrólitos de forma reequilibrada, tá? De forma homeostática. E eles vão se unir e formar a veia renal. A veia renal leva para a circulação sistêmica o sangue filtrado, reequilibrado, e tudo que não for útil, que for tóxico, vai embora pela urina. Bexiga, uretra. Pronto, tudo embora. O que foi útil voltou para o sangue. Não estou falando muito sobre eles, porque acho que eu já abordei bastante o assunto. Alguém tem dúvida em relação aos capilares peritubulares? Se tiver, fala que eu abordo aqui. Aproveita que essa figura está muito boa. Não? Então tá. Sobre esse assunto aqui eu também já falei, ó. Eu até pensei que tinha uma mensagem no chat, tem não. Isso aqui eu também já comentei com vocês, ó. Isso lá no slide anterior. A gente falou que no capilar peritubular nós temos uma pressão oncótica bem grande, né, bem aumentada, principalmente nos capilares peritubulares que estão saindo ali da arteríola eferente, os iniciais. Então lá nós temos uma pressão oncótica muito alta porque esse sangue aqui está com pouca água, tá? E muitas proteínas e muitas células. Então a pressão oncótica está altíssima, né? E a pressão hidrostática dentro do lúmen tubular, dentro do túbulo contorcido proximal, é muito baixinha. Por que ela é baixinha? Porque os túbulos renais não pulsam. O filtrado tubular passa ali praticamente por gravidade, por um peristaltismo também muito leve que eles fazem. Tá? Então, a pressão aqui dentro é praticamente nula. Por isso que eu botei uma pressão hidrostática muito pequenininha. Logo, a pressão oncótica do capilar peritubular está puxando aqui, ó, está favorecendo a reabsorção. Né? Então, está puxando para si a água e os solutos, né? Ó. Professora, Eu. a setinha da água tá para baixo? Aqui sim. Aqui pouca água. Ah, sim, tá. Pouca água no capilar peritubular, aquele sangue gel. Tá Tá? bom. Tá bom, obrigada. A água tem bastante aqui. Tem soluto também.
Vamos lá. Quais são os transportes celulares envolvidos, né, os mecanismos? A difusão passiva. O que seria a difusão passiva, gente? Sem gasto de energia. Sem gasto de energia? Exatamente, exatamente. Nó, povo, com essa pressão ótica aqui favorecendo, né, puxando, né, por atração aqui a água, os solutos vêm junto com a água, né? Eles estão, como é que eu posso dizer, imersos nela, né, em solução nela. Então, para onde que a água se movimenta, eles tendem a se movimentar junto. Então, a gente tem muita difusão passiva. Muita difusão passiva. A gente tem a passagem, por exemplo, do potássio, do cálcio. Ela falou Hã? a difusão passiva sem gasto, né, de Sem gasto de energia, energia. isso? Isso que a colega falou, exatamente. Sem gasto de energia. Né? Então, a difusão passiva é exatamente isso. A gente vai ter muita difusão passiva, bastante mesmo. Tá? Principalmente falando dos íons e da glicose, por exemplo. A glicose também é bastante difusão passiva. Tá? O arraste por solvente. O arraste por solvente é mais ou menos isso daqui que eu estava explicando, ó, nesse slide. O solvente, né, a água. Né? A água que está fazendo essa solução toda aqui do filtrado. Pela própria movimentação da água, né, com os solutos aqui, eles acabam sendo arrastados na direção da borda em escova. Isso que é o arraste por solvente, a movimentação da água auxiliando no transporte deles. É só isso, tá? Arraste por solvente. Show. Foi. E o transporte ativo. O transporte ativo a gente já conhece, o transporte ativo exige gasto de energia, né? Energia ali em forma de ATP. Né? Teremos o transporte ativo primário e o secundário mediado por transportador, que é o secundário mais comum que tem também. Né? Povo, quando a gente pensa em transporte ativo primário, me diz aí, se vocês recordam, de um mecanismo extremamente comum na biofísica e na fisiologia celular, na biocel, na biologia celular, que vocês devem ter aprendido aí com certeza. Bomba de sódio e potássio. Opa, ela, a própria. Tá? A bomba de sódio e potássio, a nossa amiga de sempre. E a minha célula que tá parecendo até um pandeiro. Tá igualzinha. Né? Tá mesmo. Não tá, é um pandeiro. Igualzinho. Nem pensei, mas tá igualzinho. Olha lá. Eu quis desenhar as bombas nela aqui, ficou parecendo um pandeirinho. Um pandeiro meio tortinho, mas tá bom. Dá para fazer um som legal. Olha, a bomba de sódio e potássio, todo mundo já conhece, a nossa amiga. Ela vai fazer o quê? O quê? Ela trará para dentro da célula quantos potássios? Quantos íons potássio? E vai jogar fora quantos íons sódio? Eis a questão. Quantos? Ela trará para dentro 2 potássios e jogará fora 3 sódios. Né? E dessa forma, né, ela mantém essa diferença de concentração, esse gradiente diferencial aqui de sódio e potássio. Não somente de sódio e potássio, mas como também de carga. Né? Aqui no interior da célula, nós temos muito menos potássio do que sódio lá fora. Então, interiormente, por mais que o potássio seja um cátion, a carga dela é negativa.
da célula, né? A carga dela é negativa em relação ao meio externo, ao meio extracelular. Então, a gente tem também uma diferença de carga aqui. Pronto, a bomba de sódio e potássio criou um gradiente, né, que facilita vários transportes ativos secundários. Vários. Tá? Então, a bomba de sódio e potássio é um exemplo de transporte ativo primário. Assim, tem a bomba de sódio e potássio é o exemplo assim, mais abrangente, né? Porque qualquer célula tem ela. Qualquer uma, todas, tem bomba de sódio e potássio. Mas, na verdade, qualquer bomba, qualquer proteína que faça esse tipo de transporte ativo primário, né, bomba, está envolvida nesse mecanismo. Todas elas. Bomba de cálcio tem também, né, bomba de prótons, bomba de hidrogênio potássio. Tem várias bombas, mas a mais comum nas células aí é a de sódio e potássio. Então, ela é um transporte ativo primário, né? E ela está presente aqui na membrana como um todo, né? E o transporte ativo secundário, né, o nome dele é secundário porque ele ocorre em decorrência do primário, né? Olha aqui. Por exemplo, nós temos um transportador aqui de glicose. Tá? A glicose tem o seu sítio de ligação aqui no meio e dos dois lados a gente tem um sítio de sódio. Tá? Tem um sódio encaixa aqui e outro sódio encaixa aqui. O sódio está de verde. O sódio sempre é muito atraído pelo meio intracelular, né? Pela diferença de concentração, ele sempre quer entrar na célula. E o potássio sempre quer sair. Né? Então, a gente tem aqui um sódio ligou, doidinho para entrar na célula, e o outro também aqui. Ó. A glicose, show, ligou aqui, né? E os dois sódios vão empurrar esse transportador ao contrário, para o interior da célula. Então, ele faz isso, ó. Os sódios conseguem entrar, muito felizes, e a glicose vai junto, né? O objetivo da célula era só a glicose. Os sódios terão alguns segundos ali dentro da célula, mas eles logo serão expulsos pela bomba. Aí eles voltam aqui para fora e vêm fazer esse ciclo aqui de novo. Ou então em algum outro cotransportador, tem vários para ele. Então esse é um exemplo da glicose. Tem outros aí. Tá? Dúvida? Não? Aqui só resumindo, né? Nossa querida bomba de sódio e potássio, um desenho esquemático, que eu nem vou ficar muito tempo, né? Só colocando aqui que ela expulsa 3 sódios do meio intracelular e aloca 2 potássios no meio intra, fazendo então essa diferença de concentração, mais concentrado de potássio no meio intra, mais concentrado de sódio no meio extra. Então, o sódio é sempre atraído pelo meio intra, para o meio intra, né? E o potássio para o meio extra. Sempre com gasto de energia, né, povo? O ATP, que vira um fosfato inorgânico, e um ADP. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte.
Essa imagem aqui também é do Cunningham, tá? Do Tratado de Fisiologia Veterinária. Olha. O filtrado, né? Sempre vou colocá-lo de azul. Está passando aqui no lúmen do túbulo contorcido proximal. Tá? Passando aqui, né, está a água, que está carreando tudo, e os solutos nela. Pensem que esse daqui é um filtrado que acabou de sair da cápsula glomerular. Acabou de sair de lá, então ele está bem concentrado de água e solutos, bem concentradinho mesmo. Enquanto os capilares peritubulares, aqui embaixo, estão sedentos por água e eletrólitos, pressão oncótica muito alta. Então ele está aqui puxando tudo que ele pode. Tá sugando aqui de volta a água e os eletrólitos, que as proteínas estão desesperadas, né? E sem estarem em solução. As proteínas têm essa reação mesmo. Tá? Logo, aqui no filtrado, nós temos sódio, com certeza. O sódio está em todos os lugares. Sódio é o soluto em maior concentração num organismo. É ele. Tá? Como ele está em maior concentração, a natureza arrumou um jeito de utilizá-lo a seu favor. Tá? Então ele está aqui, certamente, navegando junto do filtrado. Tá? Então, aí ele já está sendo atraído pela pressão oncótica lá dos capilares, mas ele também é super atraído pelo meio intracelular, porque ele não está presente aqui em grande concentração, então ele quer vir daqui para cá, de qualquer jeito, ele é super atraído. Né? Que bom, ótimo para o túbulo contorcido proximal, que vai usá-lo para trazer para si vários compostos, tá? Que não são tão atraídos assim. Então, o sódio se liga aqui em cotransportadores, ó, ele se ligou aqui, tem um sítio para ele. Tá? E quem vai se ligar aqui também? Um aminoácido, um precioso aminoácido. Tá? Então, entram os dois, o aminoácido e o sódio. Tá? O aminoácido vai ser redistribuído aqui, de uma outra forma, que a gente vai ver mais para frente, e o sódio sendo expulso da célula para o interstício aqui. Tá? Expulsou. Bomba de sódio e potássio, então, está fazendo o quê? Essa daqui é uma bomba, ó. Uma bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio está mantendo aqui, ó, o gradiente da célula negativo para sódio. Então, os sódios que passam aqui pelo filtrado estão sendo sempre atraídos pela célula. Sempre. Então, aqui mais uma, ó, ele passou, ó, ligou aqui no sítio, tá? E passou do outro lado uma glicose. Tá? É um jeito. E olha o cloreto, não falei para vocês que o cloreto usava muito a via paracelular, ó? O cloreto está passando direto aqui, porque ele é bem pequenininho, ele também consegue transpassar a zônula de oclusão, e segue pela via paracelular, bem mais rápido. Ah, Gabriela, por que o cloreto segue aqui e o sódio não segue? O sódio até poderia passar pela via paracelular, só que ele não tem a menor atração pelo meio intersticial aqui, gente, porque o meio intersticial está lotado de sódio.
A bomba está enchendo de sódio aqui, então ele não quer vir para cá. Ele quer ficar no interior da célula, que está pouco concentrado de sódio. Então ele não tem força aqui, carga de atração para passar pela via paracelular. O cloreto tem. Por que o cloreto passa? O cloreto é um ânion e ele está super atraído por esse meio aqui, que está cheio de sódio, que é cátion, né? Então, carga contrária, o cloreto passa aqui, atraído pelos sódios. Tá? Entenderam isso? Viram? Tem dúvida no chat? Professora, Oi. o chat está fechado. O chat está fechado. Você está como convidada? Sim. Ah, é por isso. Ah, tá. É por isso, o convidado ele não tem acesso ao chat. Por isso. Então, Você tá com o login da faculdade? Tô, eu também. mas eu nunca consigo acessar o chat. Eu também. Aula Mas nenhuma. vocês estão com aquele nome em caixa alta, entraram com a matrícula, tudo? Aham. Ué, que estranho. Muito estranho, gente. Eu até prefiro escrever, por isso que eu fico te interrompendo toda hora. Não, mas pode interromper, eu prefiro. A aula fica mais dinâmica. Eu prefiro que vocês falem. Eu prefiro que vocês usem o microfone. Eu prefiro. É como se a gente estivesse na sala. Eu acho que não funciona porque nós não somos membros da equipe, né? No caso, não foi formada ainda. Ah, então pode ser que seja isso, sim. É isso. Então, essa equipe aqui, eu tenho que acrescentar vocês como membro, então não é só passar o link, né? Eu vou fazer isso. Não sabia disso. Pensava que você entrando com o login da faculdade, você podia entrar no chat. Então, não é só isso, né? Eu também pensei que fosse assim, mas agora tá escrito aqui, né? Que é apenas para os membros da equipe. Então, como não tem, tipo, né, a turma ainda, ou seja, a equipe formada. Uhum. Eu vou criar. Vou criar sim. Eu vou criar, não. Eu vou acrescentar vocês como membro da equipe. Aí resolve o problema do chat. Mas então esse slide aqui tá entendido, né? Tá tranquilo. Ah lá, eu tinha falado para vocês que o transporte do bicarbonato é bem complexo, ele envolve vários mecanismos. E o túbulo contorcido proximal tem essa complexidade toda nas suas células para poder fazer a reabsorção dele. Porque o bicarbonato, gente, é muito grande. Tá? Ele é uma molécula bem grande, bem pesada. Tá? Então, ele, para ser reabsorvido, a gente tem que fazer umas manobras aqui, tá? De biologia celular, né? Para que ele possa ser reabsorvido. Vamos lá. Mesma coisa, ó. Desse lado aqui a gente tem o filtrado. Tá? Lá. E nesse filtrado, nós temos o bicarbonato. Pessoal, o bicarbonato é uma molécula muito necessária para o organismo, porque ele é um tampão. Vocês sabem o que é um tampão? Lembrando o que é uma substância tampão? Ele é um tampão biológico. Ele faz eu não lembro, a regulação de pH, essas coisas? Exatamente. Isso aí. Tá? Uma substância tampão tende a corrigir o pH. Tá? O que seria o tamponamento? Seria essa reação aqui, ó. H+, mais bicarbonato. Vou colocar aqui as setinhas mostrando que é uma reação reversível, né? É igual a água. Mais CO2. Tá? Então, se o bicarbonato se encontra com H+, que é um íon ácido, né, nós teremos a transformação, então, em água e dióxido de carbono.
Então, isso daqui é uma reação de tamponamento. Tá? Se houver íons H+, no meio intersticial, ou então no plasma, né, no sangue, o bicarbonato encontrar com esse H+, ele tampona. Então, esse íon H+, ele já não tem poder de lesionar os tecidos, as células, enfim. Ele é transformado em água e CO2. Isso é tampão. Bom, vamos lá. Então, assim, o bicarbonato, povo, ele deve ser reabsorvido na sua totalidade. Tá? Todo o bicarbonato que foi filtrado, as células do túbulo contorcido proximal vão tentar recobrar para voltar com ele para o sangue. Tá? Então, vamos lá. Como eu tinha dito, o bicarbonato é muito grandão. Então, não tem como ele passar direto, tá, do filtrado para a célula, por meio de algum cotransportador de sódio aqui, ou o que quer que seja. Não dá para ele passar. Tá? Então, o que vai acontecer? Ele foi filtrado e está aqui, tá, no meio do filtrado tubular. Tá? Bom, na região aqui da borda em escova, nós teremos essa enzima presente, que se chama anidrase carbônica. Qual que é o papel de uma enzima, pessoal? A enzima é um catalisador. O catalisador acelera uma reação. Tá? Essa reação aqui iria acontecer de qualquer forma, naturalmente, só que ela é muito mais lenta se não houver a ação do catalisador. Desculpa, em qual região? Na região da borda em escova, aqui. Tá? Bem aqui, ó. Na região da bordinha em escova, na membrana apical do túbulo contorcido. Obrigada, Gabi. Nada. Bom, então ele vai se unir com um H+, que está sendo expulso aqui, ó, do interior da célula. A gente vai ver como que ele está sendo expulso, tá? Eu vou começar por esse ponto fora da célula aqui. Então, ele se une com esse H+, a anidrase carbônica catalisa a reação e teremos a formação de água e CO2, dióxido de carbono. O dióxido de carbono passa tranquilamente pela membrana plasmática. Tá? Ele atravessa a membrana plasmática. Tá? Ela é permeável a ele. Então, ele não precisa de nenhum transportador, nada. Ele atravessa a membrana. E ele é pesado, né? Ele é bem pesado. Então, ele atravessou a membrana plasmática e foi parar lá no citoplasma da célula. Enquanto a água que foi formada foi embora, junto com o filtrado. Se misturou com o filtrado e foi embora. Ou então vai ser absorvida, enfim, pode ter vários destinos. Então, beleza. CO2 aqui. No citoplasma nós temos água? Com certeza, né? Então, temos uma molécula de água aqui. Lá no interior da célula, no citoplasma, nós temos outra anidrase carbônica. Só que ela catalisa a reação contrária. Olha lá. Então, ela pega o CO2, une com a água e transforma em H+ e bicarbonato. Olha lá, o bicarbonato que estava lá fora surgiu aqui. Depois desse jogo todo, né? Tá. Esse H+ vai ser expulso da célula por um contratransportador de sódio, tá? E vai ser exatamente esse H+ que vai se unir com o bicarbonato aqui para formar aquela reação lá de fora. Então, ele serve para as duas, ó. Para as duas reações. E agora, ó, na parte aqui da membrana basal da célula, nós temos um contratransportador de cloreto,
Tá? Então, o cloreto entra na célula. Eita. Tá? Então, o cloreto entra na célula, atraído pela quantidade de potássios que tem aqui dentro, tudo cátion, né? Então, ele entra. Tá? E o bicarbonato sai. Olha lá. Olha lá. E nós teremos também, povo, olha lá, o cotransportador aqui de sódio. Tá? O sódio sai e o bicarbonato sai junto. Tá? Ai, Gabriela, que estranho o sódio saindo da célula, né? Ele sai sim, sai atraído momentaneamente pelo cloreto ali. Tá? Não é o mais comum de acontecer, esse tipo de transporte aqui. Tá? Mas o cloreto, o cotransporte de cloreto é mais fácil, tá bom? De acontecer. Então, o bicarbonato conseguiu. Agora, finalmente, ele pode ser transportado de volta para o sangue, né? No caso, para o capilar peritubular que está aqui esperando, né? Por tudo que ele perdeu na filtração, né? Inclusive o bicarbonato. Dúvida? Foi? O bicarbonato, vocês veem que ele é bem complicadinho, né? Mas é necessário para o organismo ele ficar. Se não fosse, tenho certeza que ele ia embora junto com a urina. Cloreto. Nosso querido cloreto, como já vimos, a principal via de transporte dele é a via paracelular, né? Essa daqui. Tá? Isso aqui é a principal. A gente tem que lembrar que nessa região do meio intersticial, nós temos uma alta concentração de sódio, né? Então, é muita carga positiva para atrair o cloreto. E ainda tem, após o meio intersticial aqui, o capilar peritubular sedento por água e eletrólitos. Então, são duas formas de atração do cloreto, aqui a atração dele pela via paracelular fica muito forte. Ah, Gabriela, mas ele pode passar também pela via transcelular? Pode. Ele pode passar pela transcelular, olha aqui, ó. Essa daqui seria uma forma dele passar pela via transcelular. Tá? Ele vem para aqui, ó, para o interior da célula, servindo como um contratransportador aqui para o bicarbonato, mas depois ele vai ser reabsorvido por algum cotransportador daqui. Tá? Então ele pode passar também pela via transcelular, sem problema. Sabe como que ele também pode passar? Junto com o sódio, na forma de cloreto de sódio. Como é uma molécula neutra, a gente tem alguns cotransportadores de cloreto de sódio aqui. No túbulo contorcido proximal, nem tanto, mas na alça de Henle tem um monte. Ele pode passar também. Certo? Em relação ao cloreto? Pode voltar rapidinho, Gabi, você para tirar o print, por favor? Posso. Nesse aí mesmo? Foi, porque eu apaguei e voltei. Obrigado. Beleza. Nada. Desse aqui você quer também? Desse? Foi. Beleza. Então, proteína e peptídeo, pessoal. Seguinte, nós sabemos que no filtrado tubular nós temos aquelas proteínas pequenininhas, né, menores do que 69 kilodaltons, e temos aminoácidos, temos peptídeos,
tá? Compostos proteicos de diversos tamanhos, diversas complexidades. Tá? Como que esses compostos proteicos, proteínas e peptídeos que são maiores, né? Como que esses dois aqui são absorvidos? Como é que eles vão retornar para o sangue? Vamos lá. Olha só. Vamos dizer que temos uma proteína aqui, uma proteína pequena, né? Vou botar ela aqui. Essa proteína, gente, é bem pesadinha. Tá? Se a gente for comparar a proteína com os íons, né, ela é muito mais pesada do que os íons. Então, ela tende a decantar, ela tende a cair, devido à gravidade mesmo, na borda em escova, com bastante facilidade, porque ela é pesada. Então, ela vai cair aqui. Na borda em escova, pessoal, nós temos receptores para ela, tá? Receptores para essa proteína. Quando ela cai, entra em contato com a borda em escova e com esses receptores, nós teremos aqui um mecanismo, ó, de endocitose, tá? Endocitose. Então, a proteína cai aqui. Olha lá. E a membrana plasmática da célula começa a se moldar ao redor dela. Começa a se formar aqui uma vesícula. Uma vesícula endocítica. Então, formou. Essa vesícula, pelo peso aqui do conteúdo, ela vai sendo internalizada, né, para o citoplasma e se fecha. Vesícula endocítica. Fechou. Aqui no interior da célula, nós teremos os lisossomos. Os lisossomos são aquelas organelas cujo interior contém as lisozimas. Lisossomo. O lisossomo vai ser atraído por essa vesícula aqui, ó. E os dois vão se fundir. Né? Então, eu terei a vesícula, uma nova vesícula, tá? Formada por essa daqui, mais o lisossomo. Então, formou uma vesícula grandona. Essas enzimas do lisossomo fazem a lise dessa proteína. Então, ela vai ser separadinha aqui dentro em vários aminoácidos. Vai ser quebrada em vários aminoácidos. Tá? Vai se fundir com essa membrana basal aqui, ó. E os aminoácidos serão liberados para o meio intersticial. Aminoácidos. Liberou os aminoácidos aqui, eles vão para os capilares. Tá? Entenderam? Professora,
A gente pode dizer que, por conta do peso que essas proteínas entram, que se diz que entram com facilidade, a gente pode dizer que é sem gasto de energia ou não? Assim, diretamente não tem, né? Tem gasto de energia pelo cotransporte, é transporte ativo secundário, né? Uhum. Então, assim, diretamente não teve, mas é em decorrência da atividade da bomba de sódio e potássio. Entendeu? Entendi. Mas o peso delas ajuda muito, porque elas são bem pesadinhas. Tá? Se for um peptídeo pequenininho, tá? Um peptídiozinho assim, ao invés de ser uma proteína, um negócio mais complexo, se fosse um tripeptídeo, por exemplo, assim, ó, pequenininho, aqui na borda em escova já tem peptidase, já tem enzima que vai fazer essa quebra em aminoácido e quando ele é absorvido já vem como aminoácido para cá. Tá? Nem passa por esse processo aqui mais complexo, não. Esse processo aqui é de proteína mesmo. Tá? Esse processo aqui é para proteína. Uma forma maior, né? Por exemplo, albumina. A albumina é filtrada, tá? Ela tem peso de 68 kilodaltons, mais ou menos, então ela passa pela barreira de filtração. Albumina. Foi? Foi, obrigada, professora. Nada. Nada. O chat está fechado. Né? Poxa, que coisa. Vamos lá. Secreção de íons orgânicos. Terminar, olha só. O túbulo contorcido proximal, gente, ele não só absorve, como também secreta. Tá? Deixa eu só usar essa figura aqui para exemplificar isso aqui. Ó. Deixa eu limpar. Aqui, ó. Então, esse túbulo aqui, gente, ele não somente absorve, o que seria a absorção? Do lúmen tubular, né, para o sangue. Nesse sentido aqui é absorção. Né? E desse sentido aqui, ó, é secreção. Tá? Então, esse sangue aqui do capilar peritubular, ele também pode expulsar. Tá? O que, por exemplo, tem algumas substâncias, pessoal, que não passam pela barreira de filtração e continuam no sangue. Por exemplo, a creatinina. A creatinina, ela tem que ser expulsa aqui, ó. Ela é secretada. Ela não foi filtrada, não. Ela é expulsa. A gente tem alguns antibióticos que são melhores para trato urinário por conta disso, porque eles são secretados aqui. Tá? Então, se há alguma infecção nessa região tubular, no interstício do rim, é bem melhor que seja um antibiótico que seja expulso para cá, direto, que seja secretado. Então, absorção e secreção. Então, quais que são os compostos orgânicos que são secretados? Eles não passam pela barreira de filtração, tá? Mas o sangue acaba jogando fora com a ajuda do túbulo contorcido proximal lá para o filtrado, isso para ser eliminado na urina, tá? Então, nós temos os sais biliares,
O oxalato, o urato, esses dois aqui, né, que vêm lá do catabolismo proteico, né? Tá? A creatinina também. As prostaglandinas e as epinefrinas, que são aqueles mediadores, né, são aqueles mensageiros, a prostaglandina que está envolvida nas vias inflamatórias, né, ela faz alguns intermédios hormonais também, né, e a epinefrina, que é a adrenalina, que é um hormônio também eliminado através da urina, e os hipouratos, que também estão envolvidos aqui com o catabolismo proteico. Tá? Então, isso tudo aqui, pessoal, tem que ser jogado fora, tem que ser secretado. Tá? Medicamentos. Nós temos alguns antibióticos, tá? Por exemplo, um que é muito utilizado na nossa prática humana, né? A gente usa muito para tratar infecção urinária, por exemplo, que é o cipro, né? O ciprofloxacino. Ele é um que é secretado ali e atua muito bem no trato urinário. Tá? Diuréticos, os diuréticos todos, diurético de alça, diurético tiazídico. Nós temos também alguns, quer ver? Outro exemplo aqui que a gente dá são aqueles antissépticos urinários. Por exemplo, o pirídium, o cepurim. Isso na medicina veterinária a gente não usa, não pode. Eles são tóxicos para os rins dos animais, né? Principalmente para os gatos, né? A gente não pode usar. Mas a gente usa muito para nós, assim, quem já teve infecção urinária, cistite, já tomou um pirídium ou um cepurim. Né? O pirídium a gente já logo reconhece porque a urina sai alaranjada, na cor de Fanta mesmo, bem forte, né? E o cepurim, a urina sai azulada. Né? Por que o sangue do indivíduo não vai ficar daquela cor? O plasma não fica, né? É na urina, porque esses antissépticos são secretados na urina, só ali quando a urina está sendo formada. Tá? Só assim. Os opioides, né? O opioide a gente tem que sempre tomar muito cuidado por conta de eliminação renal dele ali, por exemplo, a morfina, o tramadol. Tá? Então, como aplicação prática, a gente saber quais são as medicações que são eliminadas de forma renal, assim, secretadas. Tá? Porque a gente já vai saber quais são aquelas drogas de melhor utilização para trato urinário, ou então que vão sobrecarregar o rim do nosso paciente. Então tem que saber bastante aí farmacodinâmica, né? Não ter essa dúvida na hora de exercer. Tá? Dúvida, pessoas? Tiago? Não entendi. Professora, Eu? a senhora passou algum trabalho? Não, vou passar. É porque eu entrei na segunda aula só. Não, ainda não passei não, mas eu vou passar. Essa semana eu vou passar para vocês.